Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Abram sua Bíblia, suas Bíblias comigo, por favor, em Judas, Epístola de Judas. Nós vamos ler o verso de número 20. Judas, o irmão de Jesus. Nós vamos ler apenas um verso, o verso de número 20. Todo mundo achou? Amém? Amém. Amém. Vamos fazer a leitura? Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Verso 21. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Pai Santo, nós te damos graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de abrir e ler a tua palavra. E que nessa noite, Senhor, o teu Espírito que inspirou essa santa letra possa nos inspirar também, Senhor, nos dar a clareza, nos dar a iluminação que vem do teu Espírito, Pai, para que essa palavra possa cair não apenas na nossa mente, mas no nosso coração. E caindo nele, venha a dar muito fruto, Pai, para a tua própria glória. É o que nós te pedimos, assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Nós estamos quase terminando essa importante carta que tem a ver com o nosso tema geral, que é a verdade que importa. E nós já caminhamos aqui, e os irmãos que têm nos acompanhado sabem que a temática fundamental da carta de Judas é justamente a defesa da fé. Ele vai nos estimular a batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue a todos os santos. E ele vai dizer que essa batalha ela é necessária porque nós não temos apenas inimigos externos da igreja, ou seja, nossa luta não é apenas contra o mundo, contra as coisas que estão nesse mundo, mas nós temos também inimigos internos. Ele vai chamar esses inimigos de dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? O que é um líder, um pastor, um profeta dissimulado? É alguém que conhece a verdade, mas falseia a verdade com o objetivo de obter lucro a partir daí. Nós vimos as características duríssimas que Judas elenca acerca desses dissimuladores, desses falsos líderes. Ele vai dizer que esses falsos líderes, por exemplo, eles subvertem a preciosa graça de Deus. Eles torcem a graça de Deus e convertem a preciosa graça de Deus que deveria nos levar a uma vida de santidade. Eles subvertem a mensagem dessa graça e faz com que as pessoas caiam em pecado. As pessoas se desviem. Ele vai dizer, eles subvertem a graça de Deus e as convertem em libertinagem. Vai dizer também que esses falsos apóstolos, eles são divisores da igreja. Eles se infiltram no meio da igreja para dividir a igreja. E eles são dominados por três espíritos, e aqui o Judas vai fazer uma lembrança muito clara ali do Pentateuco, vai dizer sobre esses homens que eles foram dominados porque eles andaram no erro de Caim, ou seja, no caminho errado de Caim. Caim foi o responsável pelo primeiro fratricídio, ele matou o seu próprio irmão. Eles também foram seduzidos pela ganância de Balaão, e eles também caíram ali na revolta de Corá.
Ou seja, esses homens, eles eram malignos porque eles não conseguiam enxergar o seu irmão como sendo parte dele mesmo, eles não conseguiam amar os seus irmãos, eles eram gananciosos, eles buscavam lucro no ajuntamento do rebanho, e também eles provocavam, mais uma vez, o tema aqui, divisão. Ó, nós sabemos que a família de Corá, ela se levantou contra Moisés, e se levantou contra a autoridade de Moisés, inclusive, causando divisão ali na congregação de Israel. Ele vai dizer, então, Judas vai dizer, que esses homens, o intuito deles é provocar divisão entre o rebanho de Deus. E Judas vai dizer, ai deles, e vai sentenciá-los dizendo que esses homens são irredimíveis. Não há redenção para esse tipo de gente, para esse tipo de líder, para esse tipo de falso apóstolo, falso pastor. Eles são irredimíveis, porque o coração deles já está completamente cauterizado. Judas vai dizer que para esses líderes, que são estrelas errantes, os irmãos se lembram disso, desse adjetivo? Estrelas errantes. Estrela errante é aquela que você não pode confiar, porque senão sua embarcação vai se perder. Ele vai dizer que essas estrelas errantes, elas estão destinadas a viverem em densas trevas, dizendo que elas estarão perdidas e são perdidas para sempre, portanto, irredimíveis. Mas o que quero chamar atenção para nós nessa noite, meus irmãos, é que, não obstante Judas investir grande parte dessa carta denunciando esses falsos apóstolos, a preocupação de Judas não é com essas pessoas. A preocupação de Judas é com o povo de Deus, é com o rebanho de Jesus. Esses irredimíveis, ele apenas mostrou o caminho que eles estão seguindo. Mas agora Judas se preocupa com a igreja de Jesus. Olha no verso 17, que nós lemos semana passada. Depois dele fazer toda essa trajetória, apontar todos esses perigos que a igreja enfrenta e também alertar, inclusive, para que a gente não vá por esse caminho. No verso 17 ele vai dizer, mas vocês, meus amados irmãos, nem está na sua Bíblia aí no verso 17? Mas vocês, meus amados irmãos. Aí ele vai dizer, lembrem-se das palavras dos apóstolos que foram anteriormente pregadas. Lembre-se das palavras dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 20 ele vai dizer, mais uma vez, mas vocês, meus amados irmãos. E essa linguagem de amados irmãos é uma linguagem muito joanina, não é? É o evangelista João, sobretudo nas suas cartas, que vai se referir aos irmãos como amados. E nós sabemos que esse adjetivo amado, ele é um adjetivo primeiro dedicado ao próprio Jesus. Jesus é o Filho amado de Deus. Naquela visão ali do batismo de Jesus, quando a pomba desce sobre Jesus, os irmãos se lembram dessa passagem? A voz que vem do céu diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. João vai usar essa mesma expressão, dizendo que também nós somos filhos amados de Deus. Ou seja, nós participamos da filiação em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, meus irmãos, nós fomos adotados por Deus. Portanto, Deus nos ama. Nós somos, portanto, filhos de Deus. E é essa filiação que Judas tem em mente aqui, quando ele vai dizer, mas vocês, meus amados irmãos. Ele fala para a comunidade, meus irmãos. Ele fala para nós. Ele fala para a igreja de Jesus. Mas com um adendo muito importante. Porque na mente do Novo Testamento, e isso está muito presente nas cartas do apóstolo Paulo, mas em todo o Novo Testamento, a linguagem sempre é comunitária. A perspectiva da fé que foi entregue a nós, ela é uma perspectiva de uma fé comunitária.
Judas, inclusive, quando ele fala que nós precisamos lutar por uma fé que foi definitivamente entregue aos santos, no plural. Essa fé não é de particular interpretação. Essa fé não é apenas alguma coisa que nós temos no nosso coração, mas é uma fé que está no coração da igreja. É uma fé que pertence a todos nós, que foi entregue a todos nós e que deve ser vivida por todos nós em comunidade. É tão verdade essa ênfase na comunidade, ou na fé comunitária, ou na relação dos filhos de Deus. Isso é tão vivo no Novo Testamento que, olha só, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui do Novo Testamento, só para os irmãos entenderem. Olha só o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 13. Uma perspectiva comunitária. Amem-se uns aos outros. Ou seja, não ame a você mesmo. Ame uns aos outros. Isso pressupõe o quê? Pressupõe comunhão. Pressupõe vivência comunitária. Gálatas 5,13 vai dizer, o apóstolo Paulo, sirvam uns aos outros. A gente só pode servir ao outro se a gente estiver em comunidade. Gálatas 6, verso 2, levem as cargas uns dos outros. A gente só leva a carga um do outro se a gente está em comunidade. E aqui só um parênteses nesse texto de Gálatas, porque ele é um texto muito, muito especial, porque Paulo faz aqui um trocadilho. Se a gente fosse ler os textos anteriores, Paulo vai dizer assim, que nós precisamos levar a carga uns dos outros, mas um pouco mais à frente ele vai dizer, porém cada um leve o seu fardo. Né? Dá a impressão que Paulo está desdizendo depois o que ele disse anteriormente, quando ele disse que a gente precisa levar a carga uns dos outros. Mas, na verdade, não. Paulo usa duas palavras diferentes aqui. Uma palavra traduzida por fardo e outra traduzida aqui por carga. Essa palavra que é traduzida por fardo traz uma ideia de mochila. Sabe aquela mochila que os papais trazem mochila aqui nas costas, né? Eu vejo o Luiz, quando chega com as mochilas, né? Assim, a Sueli chega, acho que não chega mais, né? Chega ainda? Com as mochilas. Por quê? É responsabilidade da Sueli. É uma carga, é um fardo que ela tem responsabilidade de levar. Tem coisas, meus irmãos, tem fardos que só nós podemos levar. É de nossa responsabilidade. É intransferível. A gente não pode transferir para o pastor. A gente não pode transferir para a igreja. É coisa nossa. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós aprendemos isso no nosso primeiro encontro lá de homens. Precisamos assumir as nossas responsabilidades como homens. Isso é um fardo que Deus colocou sobre os homens da igreja. Mas existem cargas aqui. A palavra carga no grego traz uma ideia de container. Os irmãos sabem o que é um container? Aquelas coisas enormes que ficam nas docas, né? Container. Quem consegue carregar um container sozinho? Você consegue, Vilma? Nem na academia não tem jeito, né? O Urso, cadê o Urso? O Urso você consegue, Urso, carregar um container? A gente precisa, o quê? De ajuda, não é assim? Não é de ajuda? Não é? Aí o Paulo vai dizer assim, olha, cada um leva o seu fardo. É sua responsabilidade. Mas tem coisa que é container. Tem coisa que é pesado demais para nós. Tem coisa que não dá para carregar sozinho. Tem coisa que a gente precisa dividir. Aí onde entra essa dimensão comunitária. Aí está a igreja. É na igreja que nós dividimos as nossas cargas. E nós levamos as cargas uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer, suportem-se uns aos outros. Ora, você só pode suportar o irmão, e mais uma vez, a gente fala suportar, parece assim, eu não suporto fulano. Não é isso, né? Suportar aqui é apoiar o irmão. Se você estiver perto dele. Se você estiver junto dele. Se você estiver
olhando no olho dele. Então, essa, mais uma vez, a ideia de vida em comunidade. Também nós temos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Encorajem-se uns aos outros. Onde nós somos encorajados, meus irmãos? Na vida em comunidade. É aqui na igreja que nós nos encorajamos. É aqui na comunhão dos santos, quando nós nos aproximamos do nosso irmão, que Deus nos usa para que nós encorajemos o nosso irmão. Para que a gente possa ser instrumento de Deus, para que aquele irmão que está carregando aquele fardo, muitas vezes, é responsabilidade dele, mas muitas vezes o irmão está fraquejando, nós possamos encorajá-lo. E essa ideia de encorajamento tem uma ideia de uma corrida. Imagina, aqui nós temos alguns corredores, tem o Diego aqui, que é um corredor. Quem mais? Acho que o pastor Levi, acho que não corre. Pedrinho não corre também. Tiago corre, né? Oh, meu Deus do céu. Mas o Diego sabe o que eu vou dizer nessa perspectiva do texto. Já viu quando você está perto da linha de chegada? Vai correr uma meia maratona, 21 quilômetros. Ok? Aí você está lá no quilômetro 15. Perna começa a doer, a arder, não é assim? Aquela coisa toda. E aí você fala, não vou desistir. Eu vou desistir. Aquela sensação de... Ah, a Dani também corre. De desidratação. Aí você fala, não vou parar porque não dá mais, eu estou desidratado, começa a sentir aqueles arrepios. Mas aí, um corredor que está do seu lado, fala assim, não, peraí, calma. Só falta 6 quilômetros. Aí você corre mais 1 quilômetro. Vou desistir. Mas a pessoa está do seu lado. E parece que tem um muro ali, não é? Na sua frente. Não consigo passar daqui. Consegue sim, vão lá. A linha de chegada está logo ali, 4 quilômetros, vão lá, mantenha o ritmo, olha para frente, nós estamos chegando, não é assim? 3 quilômetros, oh meu Deus, eu vou morrer, vou ter um ataque cardíaco, oh Jesus me salva, a gente lembra da mãe, lembra do pai, não é? Mas 3 quilômetros, vai passar rápido, olha aquele ponto ali, aí quando você vai desistir, o camarada fala, olha a linha de chegada, olha, já estou vendo aquela corzinha da linha de chegada, olha, não desista, vamos juntos, né? E tem até aquelas cenas muito bonitas em Olimpíadas, não sei se vocês já viram, quando um atleta cai, o outro vai lá e levanta ele e completa a carreira. Já viram isso? Um exemplo da igreja. Que nós estamos nessa corrida, meus irmãos. E às vezes a gente precisa desse encorajamento. E aí a gente fala, vou desistir, pastor. Eu vou explodir com tudo. Eu vou jogar tudo para o alto. Mas aí a gente ouve uma pregação, a gente ouve um irmão, a gente recebe uma visita, a gente recebe um zap de alguém dizendo, olha, não desista. A linha de chegada está logo ali. Agora está tudo escuro, mas daqui a pouco é manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, vai mais um pouquinho. Encorajamento. O apóstolo Paulo vai dizer, encorajem-se uns aos outros. Vai dizer também em Tiago, capítulo 5, verso 16, confessem os seus pecados uns aos outros, ou seja, confessem as suas fraquezas uns aos outros, vida em comunidade. Orem uns pelos outros, o próprio Tiago vai dizer, orem uns pelos outros. E depois o apóstolo Pedro vai dizer, sejam hospitaleiros, recebam uns aos outros. Então, dentro dessa perspectiva do Novo Testamento, meus irmãos, não existe vida cristã fora da comunidade. Sem comunidade não há vida cristã. A vida cristã só acontece na comunidade. É essa a perspectiva de Judas. É isso que Judas tem em mente quando ele vai dizer, mas vocês, meus amados. Irmãos, nós precisamos discernir esse espírito, que é o espírito da nossa época. Esse espírito maligno, perverso, mas muito dissimulado, que tenta colocar na nossa mente que nós somos autossuficientes. Que a gente pode viver a nossa vida com Deus dentro do nosso quarto, entre 4 paredes, que nós não precisamos da igreja.
que nós nos bastamos. Outro dia eu vi um irmão, eu achei muito engraçado, depois que entrou esse negócio da pandemia, não é? E aí nós tivemos os cultos online e tudo mais. Ele gostou do trem. Ele gostou do negócio. E aí ele está vivendo assim, uma vida eletrônica. Uma vida eletrônica. Não sei como é que está hoje, mas ele estava vivendo uma vida eletrônica até pouco tempo atrás. E era muito legal, porque era tudo assim, eletrônico mesmo. Ele ouvia um louvor onde ele gostava, eletronicamente. Ele ligava lá a igreja que ele assistia. Aí tinha um pastor que ele gostava de ouvir o sermão. Ele ouvia o culto eletrônico daquele pastor. E aí foi muito interessante, porque até ceia ele estava tomando eletronicamente. Aí ele pegava o ritualzinho, o pãozinho, né, o vinho, e comendo pão, bebendo do cálice de forma eletrônica. E se tem algo assim mais contraditório, é você cear pela televisão. Por que nós confessamos, irmãos, no momento da ceia? Nós não confessamos apenas a nossa fé em Jesus Cristo, mas nós confessamos que nós fazemos parte de um corpo, que nós nos pertencemos, que nós vivemos em comunidade, porque é justamente essa expressão de fé comunitária que nos leva a cear em torno da mesa. Então, olha só que coisa interessante, né? Essa ideia de que a gente isolado dentro das quatro paredes da nossa casa, a gente pode viver uma vida cristã saudável. Isso é mentira de Satanás. E Judas vai dizer, meus irmãos, meus amados irmãos, e aqui vem um conselho, edifiquem-se. É isso que está escrito na sua Bíblia? Edifiquem-se. Mais uma vez, uma ideia de mutualidade. Edifiquem-se na fé santíssima de vocês. Onde nós somos edificados na nossa fé, meus irmãos? Na vida em comunidade. Quem nos edifica é o nosso irmão. E essa ideia dessa fé santíssima é uma fé que foi separada para os santos. Não é apenas uma fé perfeita que nós herdamos, mas é uma fé que foi separada para os santos. Ela não é apenas uma fé confessional, mas é uma fé vivencial. A fé salvadora, ela é uma fé vivencial. É uma fé que nós encarnamos. É uma fé que nós vivemos. É uma fé que nós estamos em comunidade. Não existe uma fé salvadora fora da comunidade. E por que isso é importante? Isso é importante porque, na perspectiva de Judas, só essa fé, ou só essa perspectiva cristã que vai nos livrar dos falsos ensinos, que vai nos livrar dos falsos conselhos, que vai nos livrar dos homens dissimulados. Portanto, Judas vai dizer, vocês, meus amados irmãos, vocês não são desse mundo. Vocês, meus amados irmãos, são guardados por Deus. Verso 24 vai dizer isso. Portanto, edifiquem-se uns aos outros na fé santíssima que vocês possuem. Como igreja, essa fé foi dada a vocês. Portanto, estejam juntos. Portanto, participem de uma mesma comunidade. Portanto, não desistam da comunhão que existe no corpo de Jesus. E façam isso edificando-vos mutuamente. E aqui, irmãos, mais uma vez, Deus distribuiu dons à igreja. Não existe apenas o dom do pastor. Não existe apenas o dom do pessoal do louvor. Não existe apenas o dom do professor da escola bíblica dominical. Deus deu dons a cada um de nós. E esse dom, esse carisma, essa dádiva que Deus nos deu, por ser dom e por sua natureza, não é nosso. Foi emprestado a nós. Foi confiado a nós. Deus nos deu um dom para que a gente use em favor do nosso irmão. Se fizermos um estudo de todos os dons do Novo Testamento, todos os dons, exceto o dom de línguas,
que Paulo vai dizer sobre o dom de línguas, que aquele que ora em línguas, o que ele faz? Ele edifica? Ele edifica a si mesmo. Alguns vão dizer que esse dom é o dom de pijama. É o único dom que você exercita entre quatro paredes da sua casa. É o dom de línguas. Porque os outros dons, todos os outros dons, não são para nós. Se você pegar a lista dos dons que está ali em Romanos, que está também em Coríntios, você vai ver que todos os dons, eles são destinados para os irmãos. É o dom de misericórdia, é o dom de socorro, é o dom da fé, é o dom da contribuição. Sabia que tem um dom na Bíblia, dom de contribuição? Né? Dom de discernimento, dom de cura, tudo é voltado para o nosso irmão. Isso significa dizer o seguinte: todos nós temos um dom. Esse dom não nos pertence. Esse dom deve ser vivido em comunidade. Se esse dom não nos pertence e deve ser vivido em comunidade, ora, quem precisa do dom que está em mim é o meu irmão. O dom que está em mim não é meu pertencimento, pertence ao meu irmão. É direito do meu irmão. Então, quando eu me omito, quando eu deixo de viver a minha responsabilidade comunitária, o que eu estou fazendo, meus irmãos? Eu estou roubando o dom que não é meu, mas que é direito do meu irmão, eu estou roubando dele. Quando eu prefiro ficar em casa vendo televisão, quando eu prefiro ficar em casa no conforto do meu lar e não ter chateação com o pastor, não ter chateação com a igreja, eu estou roubando da igreja um dom que não me pertence. Porque esse dom é do meu irmão. O meu irmão vai deixar de ser encorajado pela falta do meu ministério. O meu irmão vai deixar de ser acolhido pela falta do meu ministério. O irmão vai passar necessidade em casa pela falta do meu ministério. O irmão vai deixar de se alegrar pela falta do meu ministério. O irmão vai deixar de ser edificado, de ser consolado, de ser exortado pela falta do meu ministério. Mas agora a gente pode dizer de uma forma positiva: olha que dádiva, gente. Olha que alegria. Quando nós podemos dispor o dom que Deus nos deu em favor do nosso irmão. Olha que alegria você encorajar o seu irmão. Você já sentiu assim, que você está no lugar certo, na hora certa, falando a coisa certa? Já? Quando a gente sai da nossa inércia, e aí Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma graça de encorajamento, e você fala: nossa, eu acho que eu vou ligar para o meu irmão, eu vou na casa do meu irmão, vou comer um sanduíche com o meu irmão. Aí você percebe que era justamente aquilo que Deus queria que você fizesse. E quando a gente sai do nosso mundo, desse mini mundo tão pequeno que a gente tem, a gente olha para o nosso irmão e socorre o nosso irmão, seja com uma ligação ou com uma mensagem de WhatsApp. Aí do outro lado o irmão vai dizer: ô pastor, ô meu irmão, eu estava precisando tanto ouvir essa palavra. Isso não alegra o coração da gente? Isso não nos edifica também? Isso não constrói a igreja também? Isso não nos aproxima, meus irmãos? Isso não fortalece a nossa fé? Isso não enche o nosso coração de esperança? A gente vive num mundo onde as pessoas são tão solitárias, não é assim? As pessoas estão tão distantes umas das outras. E quando nós percebemos que a nossa vocação é estarmos juntos, nós fomos separados desse mundo. Por isso que Judas vai dizer: meus irmãos. Vai dizer para essa pequena comunidade: meus irmãos, edifiquem-se mutuamente na vossa fé santíssima. Olha que o verso 21, mantenham-se. A ideia de perseverança, mantenham-se, perseverem.
Busquem incansavelmente, mantenham-se no amor de Deus. Ora, esse amor de Deus é muito material. Esse amor de Deus não é apenas uma coisa assim abstrata, mas é um amor muito material. O que Judas está dizendo é: estejam juntos, edifiquem-se mutuamente e mantenham-se, perseverem no amor de Deus, transbordem de amor entre vocês. Percebam o seu irmão e mantenham-se no amor de Deus, sempre. Irmãos, é bom lembrar e é importante a gente entender que nós somos criaturas tão frágeis. Deus não separou as pessoas mais fortes, as mais habilidosas, as mais capazes desse mundo. Não é assim que o apóstolo Paulo vai dizer? Irmãos, reparem na vocação de vocês. Isso está em Coríntios. Deus não tirou vocês do mundo. Quando ele tirou vocês do mundo, ele não escolheu os mais fortes, mas ele escolheu as coisas mais fracas desse mundo. Aquelas que nada são, aquelas que têm pouco valor comercial. Mas Deus escolheu vocês. Ele trouxe vocês para esse novo reino. Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses capítulo 1, verso 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é assim? Esse reino de amor agora que nós participamos, Judas está dizendo: mantenham-se, meus irmãos, nesse amor. Amem-se mutuamente. Mantenham-se firmes no amor de Deus e transbordem de amor entre vocês. Isso é um mandamento. Nós não temos escolha, nós precisamos nos manter firmes no amor de Deus. E mais, esperem. Mais uma vez, uma esperança comunitária. Esperem. Você, seu irmão, a igreja, esperem. Ou seja, tenham paciência. Sejam pacientes. Nós estamos num processo, esperem. O contrário disso é: não se desesperem. Não tenham medo. Esperem. Vocês devem se manter juntos no amor de Deus e juntos esperem. Esperem em quê? Na misericórdia do nosso Senhor. Onde nós experimentamos, meus irmãos, a misericórdia do nosso Senhor? Entre nós. É aqui, na vida em comunidade. Quando nós experimentamos o amor transbordante de Deus que flui da vida do nosso irmão, é onde também nós esperamos juntos. E aqui está uma tarefa que é muito cara ao ministério pastoral. Porque nós participamos de tantos processos da vida de tantos irmãos. E juntos nós esperamos. A gente espera ver a graça e a misericórdia de Deus se manifestando na vida do nosso irmão. Irmãos, eu quero dizer que eu tenho muito essa esperança. Eu tenho muito essa esperança. Porque às vezes a gente acha que é o fim, não é? O bom da gente estar com quase 30 anos de ministério pastoral é justamente esse. Eu já recebi tanta gente lá em casa. Tanta gente sentando lá na sala. E geralmente as pessoas que vão procurar um pastor, geralmente, não sempre, mas geralmente, quando vai procurar o pastor, a coisa já foi já passou dos limites, não é assim? Né? A coisa já está meio que na CTI ali, no bloco cirúrgico. Aí a pessoa senta, eu já vi várias vezes essa expressão: pastor, não tem mais jeito, para mim, fim da linha. Já ouvi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas o bom da gente já ser mais calejado na esperança é que eu posso dizer para o meu irmão: não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim.
tem muita esperança, tem muita vida, tem muita misericórdia de Deus que nós ainda não experimentamos. Eu gosto do John Piper. John Piper fez 80, acho que está com 84 anos. Ele é um pregador muito conhecido, não sei se os irmãos conhecem, um pregador batista dos Estados Unidos. Aí ele estava pregando para um grupo de jovens. Aí os jovens perguntando para ele assim, se ele tinha algum conselho para dar para os jovens e tudo. Ele falou, olha, o bom da minha idade, de 84 anos, é que eu experimento a bondade de Deus há 84 anos. E vocês experimentam apenas há 20. Eu tenho 64 anos de mais bondade de Deus do que vocês. Por quê? Porque ele acha isso inegociável. Porque ele vai dizer, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. O que Judas está dizendo, olha, estejam juntos. Mantenham-se juntos no amor de Deus. E nunca percam a esperança. Esperem na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa misericórdia sempre virá ao nosso socorro. Ouviu isso? A misericórdia de Deus não falha. A misericórdia de Deus sempre nos alcança, meus irmãos. Sempre. Sempre. A misericórdia de Deus sempre irá nos alcançar. Portanto, esperem na misericórdia de Deus. Não percam a esperança. Mantenham-se firmes, porque a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo irá se manifestar. E essa misericórdia, ela irá nos conduzir aonde? Para onde? Para a vida? Para a vida eterna. Para a vida eterna. O que Judas está dizendo é o seguinte: nós vivemos em comunidade. A nossa fé é comunitária. Nós caminhamos juntos. Nós nos precisamos. É na igreja que os dons de Deus se manifestam. É na igreja onde nós nos lembramos quem é Deus e quem nós somos. É na igreja que nós nos edificamos mutuamente. É na igreja que nós oramos em comunidade. É na igreja que nós nos mantemos firmes, perseverantes no amor de Deus. É na igreja que nós esperamos a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é um grande processo que tem como finalidade a vida eterna. A vida eterna. Sabe qual é a nossa herança? O nosso destino? A vida eterna. A vida eterna. Os filhos de Deus se distinguem dos filhos das trevas, das estrelas errantes. Para eles, o destino é a negridão das trevas. Para nós, não. A nossa herança é a vida eterna. É a vida eterna. Por isso que no verso 24, nós vamos meditar mais para frente, Judas vai dizer, ao Deus poderoso, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentar vocês irrepreensíveis diante da sua glória com alegria. A esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as coisas, agora e para todo o sempre. Amém. Verso 24, o comecinho, uma outra tradução diz, aquele que é poderoso para guardar vocês de tropeçar. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos com Judas nessa noite? Que a vida cristã é uma vida comunitária. E que é na comunidade que nós experimentamos o encorajamento dos nossos irmãos. Que nós somos instados a transbordar nesse amor. E que nós também somos encorajados a esperar juntos pela misericórdia de Deus. Esperar com esperança, porque a misericórdia de Deus irá se manifestar.
E todo esse enredo, todo esse drama que nos cerca, tem como finalidade nos levar à herança da vida eterna. Está logo ali. A linha de chegada está logo ali. Erga sua cabeça. Não perca a esperança. Continue caminhando. Nós estamos correndo a mesma corrida. E juntos, todos nós, iremos chegar na chegada. Iremos chegar no final. Feche os olhos, vamos orar. Agradeça ao Senhor pela sua igreja. Agradeça ao Senhor por essa fé que nós compartilhamos. E que nessa noite o Senhor possa nos encorajar a continuar caminhando, a continuar lutando, a não perder de vista a esperança, que o amor de Deus possa transbordar entre nós, para que os dons que o Senhor tem nos confiado se tornem evidentes e possam ser instrumentos na vida dos nossos irmãos, que possam servir para edificar a fé santíssima que Deus nos deu em comunidade, para que por meio do transbordamento desse amor, nós possamos aguardar com perseverança pela misericórdia do Senhor, sabendo que essa misericórdia certamente irá se manifestar, e que essa misericórdia, que essa bondade estará conosco todos os dias, até que as portas da eternidade irão se abrir diante de nós, quando nós trocaremos as nossas armas por agora arados, onde o leão pastará junto com o cordeiro. Mas até lá, até esse grande dia, de grande e profunda paz, até que esse dia se manifeste, hoje nós vamos juntos à guerra. Ó Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por essa igreja, obrigado pelo Teu Espírito que o Senhor fez habitar em nós. Obrigado, Senhor, porque é esse Espírito que nos lembra quem nós somos, quem nos faz ver, Senhor, quem o nosso irmão é. Obrigado por esse amor que nos une. Obrigado por essa mesma fé que todos nós bebemos. Ó Senhor, que nessa noite, nós possamos ser fortalecidos, nós possamos ser encorajados, nós possamos ser animados. Ó Deus, que os nossos olhos estejam colocados em Ti, Senhor. Ó Deus, que possamos nessa noite experimentar o encorajamento que vem por meio dos nossos irmãos. Ó Deus, amanhã é segunda-feira, temos tantos desafios, tantos leões que precisam ser vencidos. Ajuda-nos, Senhor, a como igreja, ajuda-nos, Senhor, a enfrentar todos eles. E dai-nos, Senhor, a Sua constante graça. Dai-nos, Senhor, a Tua graça. Essa é a nossa oração. E assim que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.